Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito do Código de Defesa do Consumidor, comentado artigo por artigo. E hoje nós vamos falar sobre o artigo 18, como está na tela de vocês, que trata da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Só relembrando, nas aulas anteriores, nós falamos exaustivamente sobre a diferença, entre o fato e o vício do produto ou do serviço. Falamos que fato é acidente de consumo e vício é defeito, geralmente um defeito oculto, tá? E, bom, vamos dar continuidade agora falando sobre o vício. Falamos sobre o fato, agora vamos falar sobre o vício do produto ou serviço. E antes de começarmos a aula, peço encarecidamente que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Porque aí, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Se você já é inscrito, verifique se você continua inscrito. E se por um acaso o YouTube tiver te desinscrito, acho que eu falei certo, você se inscreve de novo e ativa o sininho de novo. E se você gostar dessa aula, você deixa o seu like, você deixa um comentário aqui embaixo dando a sua opinião, perdão. Opinião é brabo, né, Peter? Falando o que você achou, deixando aí a sua crítica, sua sugestão, seu elogio, enfim, e compartilhe o vídeo com pelo menos uma pessoa. Fazendo tudo isso, você dá a entender para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é interessante e ele vai recomendar para mais pessoas e assim vai ajudar no meu canal a continuar crescendo, ok? Então, sem mais enrolação, vamos à leitura aí do artigo 18, acompanha na tela de vocês aí. Seção 3 da responsabilidade por vício do produto e do serviço, perdão. Artigo 18 vai nos dizer assim: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, e aí repare que está falando fornecedores, então está englobando a todos, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam seu valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Ó, aconteceu alguma coisa aqui. Pessoal, aconteceu um problema aqui na tela do meu celular, mas acho que consegui resolver. Então, vamos reler o artigo 18 para que a gente não perca a linha de raciocínio. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então repara numa coisa aqui importantíssima. Logo no começo está dizendo assim que os fornecedores de produtos, e aqui quando diz fornecedores está englobando a todos, eles vão responder solidariamente, tá? Eu vou descer aqui e vou destacar essa palavra solidariamente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos eles vão responder de igual modo, tá? Todos eles terão o mesmo grau de responsabilidade. O fabricante, o produtor, o vendedor, enfim. Pausa para a água. Bebam água, pessoal. Bebam água.
Então, vocês entenderam o conceito de solidariedade? Eu estou falando de uma forma bem simples mesmo, tá? Para que vocês consigam entender, ok? Quanto a isso, quanto ao caput do artigo 18, acho que não tem nem muito o que falar. Vamos aos parágrafos. Vamos à leitura. Deixa eu tirar isso aqui. Ótimo. Vamos à leitura dos parágrafos. Parágrafo 1º. Não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias. Opa, então, para aí. Nós explicamos que vício é defeito. E geralmente esse defeito é um defeito oculto. Até porque, vamos parar para pensar, se for um defeito aparente, o consumidor não vai querer levar o produto. O consumidor não vai querer adquirir o serviço porque o defeito está aparente. Ele vai ver o produto, ele vai ver que o produto é defeituoso e vai falar, não quero isso. Eu quero um produto bom, tá? Então, quando a gente fala em vício, a gente parte aí do pressuposto de que o vício é oculto. Mas também pode ser um vício aparente, tá bom? E a lei vai dizer que esse vício tem que ser sanado no prazo máximo de 30 dias, tá? A partir do momento que o consumidor coloca à disposição do fornecedor o produto ou o serviço com vício para ser sanado, o fornecedor tem um prazo máximo de 30 dias para corrigir, tá? E se isso não acontecer? Se o vício não for sanado dentro desse prazo, aí o parágrafo 1º vai continuar. Pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Ou seja, o consumidor ele só poderá, melhor dizendo, escolher uma dessas opções, tá? Ele não pode escolher todas ou duas, ele só pode escolher uma. E quais são as opções? 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, vai ter que fazer um cálculo aí para poder atualizar o valor. E 3. O abatimento proporcional do preço, tá? Ou seja, o consumidor pode escolher, olha só, eu vou ficar com o produto ou com o serviço do jeito que está, mas por causa desse defeito, eu vou querer uma diminuição no valor. Porque eu paguei X para ter X. Se você me entregar Y, então eu vou tirar o X menos Y. Eu vou tirar a diferença. Quero que me devolva a diferença. Tá? Ou ele pode simplesmente pedir por outro, como está aí no inciso 1. Mas outro em perfeitas condições de uso. Tá? Eu sei que isso é óbvio, mas o óbvio às vezes também precisa ser dito. Vamos agora para o parágrafo 2º. Gente, esse artigo é um artigo meio extenso, tá? Então eu sugiro que vocês prestem a máxima atenção que puderem, tá? O artigo 2º vai nos dizer o seguinte: poderão as partes, ou seja, consumidor e fornecedor, convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Essa informação é importantíssima, pessoal. Pelo parágrafo 1º, o prazo para o fornecedor sanar o vício é de 30 dias. Sendo que esse prazo pode ser ajustado. Ele pode ser convencionado entre o consumidor e o fornecedor. O fornecedor pode chegar e falar assim, não, vou consertar isso em 45 dias, em 60 dias, em 90 dias. Se o consumidor disser ok, pronto, acabou, tá? E
Só que um alerta, esse prazo não pode ser inferior a 7, ou seja, não pode ser menos do que 7 dias, e nem superior, ou seja, não pode exceder 180 dias, tá? E um detalhe que nos contratos de adesão, essa cláusula deverá constar em separado, tá? Deve estar destacada lá, escrita em separado, e manifestação expressa do consumidor, tá? O consumidor é quem manda na relação, ok? Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, que nós já falamos, deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, tá? Ou seja, o consumidor ele pode não esperar o vício ser sanado, tá? Ele pode exigir de pronto, tá? Ele pode exigir de pronto aquelas opções lá do parágrafo primeiro, né? Substituição por outro produto, devolução do dinheiro, abatimento do preço, tá? Em que situações? Se puder comprometer a qualidade ou as características do produto, né? O que? No caso, a substituição das partes viciadas. Tem produto que você conserta e ele nunca mais funciona da mesma forma, tá? Aliás, em via de regra é isso que acontece. Se o produto foi mexido, pode ter certeza quase que absoluta que ele não vai funcionar da mesma forma. Diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. Tem produtos que são considerados essenciais. Geladeira, fogão. Vamos colocar aí também, hoje em dia, inclusive, aparelho celular, smartphone. Também pode ser considerado um produto essencial. Por quê? Porque hoje em dia a gente depende da internet para praticamente tudo. E o smartphone tem pessoas que usam para trabalhar, inclusive, não só para ficar rolando tela como se não houvesse amanhã à toa. Tem gente que precisa para trabalhar, tem gente que precisa para estudar. E aí pode estender para tablets, computadores. Vai depender do caso concreto. Mas geladeira e fogão é meio que uma unanimidade, né? Que são produtos essenciais. Vamos seguir a leitura? Vamos para o parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, vamos voltar para ver qual é o inciso 1, parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. É dessa opção que nós vamos falar a partir de agora. No parágrafo 1º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º, ou seja, a substituição por outro produto, e não sendo possível a substituição do bem, por várias opções, por ter saído de linha, enfim, pode haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo dos dispostos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Então vamos tentar entender isso aqui. Vamos supor que eu compro um celular e o celular dá um defeito qualquer. A câmera não funciona. Vamos colocar um exemplo aí. A câmera principal não funciona. E eu chego lá e falo assim, olha só, eu comprei esse celular aqui, eu quero outro, igual a esse. Aí o vendedor da loja vai chegar e falar assim, olha só, esse celular já saiu de linha. Esse celular já não é mais fabricado. Eu não vou ter outro aqui igual a esse. Mesma marca, mesmo modelo. Então, o que vai acontecer nesse caso? O consumidor vai ficar a ver navios? A resposta é não, tá?
O artigo 4º, o parágrafo 4º é claro. Não sendo possível substituição, pode haver substituição por outros de espécie, marca ou modelo diversos. Desde que, e aí vem a proteção aí ao, vamos dizer assim, ao fornecedor, desde que haja complementação ou restituição de eventual diferença de preço. É claro, né? O consumidor também aqui não pode dar uma de malandro. Ah, tem um celular melhor e vai falar, ah, não, eu quero aquele. Ah, mas custa mais caro. Ah, mas não importa, eu quero aquele. Ah, mas você tem que pagar a diferença. Não vou pagar a diferença. Vai pagar sim, tá? Se essa é a sua opção e tem diferença a ser restituída, você, consumidor, vai pagar a diferença sim, tá? E vai pagar. Porém, observe, ó, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º. Ou seja, mesmo acontecendo isso, é uma exceção ao que diz lá no parágrafo 1º que o consumidor só pode escolher uma das opções. Nesse caso, nós temos uma exceção, tá? O consumidor, a partir dessa situação, ele pode escolher ou a opção do inciso 2, que é a devolução do dinheiro que foi pago, ou a opção do inciso 3, que é o abatimento proporcional do preço, cumulado com essa opção do inciso 1, por causa desse tipo de situação em específico, tá? Vamos seguir? Parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, o que são produtos in natura? São produtos extraídos direto da natureza. Aqui está falando de alimentos, plantas, enfim, tudo aquilo que é tirado, flores, né? Tudo aquilo que é tirado da natureza, tá? No caso de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Então vamos lá. Vamos pegar aqui caso clássico de alimentos, tá? Eu comprei, vamos supor, 2 caixas de leite. 2 caixas de leite. Abri a primeira caixa, estava tudo certo. Quando fui abrir a segunda, eu percebi que o leite estava estragado. E não teria como saber na hora, porque eu não abri a caixa. Eu abri a outra caixa. Lembra que eu comprei 2 caixas? E que a primeira, o leite estava em perfeito estado? Só que na segunda caixa, o leite não estava. Com quem eu vou reclamar? Com o fornecedor imediato. Ou seja, se eu comprei no supermercado, eu vou reclamar com aquele supermercado, na pessoa do seu gerente, onde eu comprei aquelas caixas de leite. Tá? Tem exceção? Tem. Quando puder ser identificado claramente o seu produtor. Se eu souber quem realmente produziu aquele leite, e eu não estou falando da pobre da vaca, né? E se quem cuida da vaca, tá? Eu vou direto naquela pessoa que cuida da vaca, tá? E vou falar, olha só, o leite que você colocou em circulação no mercado, esse aqui, está estragado. Eu quero a devolução do dinheiro, exemplo. Ou eu quero outra caixa de leite. Bom, tá? E é isso. E para encerrar a aula de hoje, o parágrafo 6º, que diz que são impróprios ao uso e consumo. Ou seja, vai dar uma definição aqui do que pode ser considerado produto ou serviço impróprio ao uso e ao consumo, tá? A lei vai dizer que são impróprios. 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Vovô viu a uva. Como dizia um professor meu de processo civil da época da faculdade. Falou o óbvio. Mas às vezes, como eu falei, o óbvio também precisa ser dito, tá?
Produto com prazo de validade vencido é impróprio ao uso, é impróprio ao consumo. E se ele ainda está no mercado, a responsabilidade é de quem o colocou ou quem está o mantendo ali no mercado, tá? Isso aplica a qualquer coisa, alimentos, remédios principalmente. Alimentos e remédios, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Produto tem prazo de validade, não importa qual seja, tá? Pode ser até uma cadeira, uma mesa, enfim. 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Gente, isso aqui também é óbvio, né? Vamos supor que eu compre um celular. O celular tem peças nele que não são originais. E eu não sou informado disso, tá? Eu compro um celular pensando que está tudo lindo e maravilhoso por fora e por dentro. De repente, vamos voltar ao exemplo da câmera que não funciona. Eu mando o celular para uma assistência técnica e a pessoa me fala que aquela lente de câmera, aquele software de câmera, não é daquele celular, é de um outro celular. E por isso ele não está funcionando. É um celular impróprio ao uso e que foi colocado no mercado. Responsabilidade dos fornecedores. 3. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. O exemplo do celular, eu acho que ele se enquadraria melhor nesse inciso 3. Mas pode se enquadrar também no inciso 2 por se tratar de um produto adulterado. Tá? Produto avariado, né? Um produto deteriorado. Não, deteriorado não porque a deterioração presume destruição, tá? É um produto que você olha e vê claramente que aquilo ali está destruído, está acabado, tá? Mas, enfim, são todos esses produtos aí. Esse artigo 6º como um todo é o famoso artigo 6º, é o famoso artigo que fala o óbvio. É o artigo que fala o óbvio. Mas, como eu falei, às vezes o óbvio também precisa ser dito, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, em artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Eu sei, é muita informação, é uma aula relativamente extensa, mas se você chegou até o final, muito obrigado. Você me honrou com seu tempo e com sua disposição de estudar. E reitero aqui o meu pedido. Você gostou dessa aula? Então deixa o seu joinha, o seu like, né, o dedinho para cima. Deixa o seu gostei. Deixa aí o seu comentário dizendo que você gostou. Ou se você não gostou, pode comentar aqui embaixo também. Tem um botãozinho com o dedinho para baixo. Pode apertar também, tá? E deixa um comentário também dizendo o que você achou, que você... Enfim, deixe a sua opinião. A sua opinião sempre é muito bem-vinda, certo? Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Olha o tanto que você aprendeu hoje. Você vai deixar isso acumular? Não vai compartilhar com ninguém? Olha lá, hein? E se você não é inscrito, peço, inscreva-se no canal e de quebra, meu Deus do céu, ative o sininho, agora saiu, das notificações, porque aí sempre que eu gravar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, ou a próxima aula. Enfim, você entendeu.